Fala galera, quem fala é o Daniel, estamos aqui no canal Dimensões do Cinema. Estamos aqui para mais um vídeo. E galera, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, como sempre. Já entra no vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já mostra o meu canal para outras pessoas aí conhecer. Divulga aí o meu canal, por favor, o meu canal crescer. E cara, batendo ali 500 inscritos. Cara, bateu 500 inscritos. Galera, por favor, me ajudem a bater 500 inscritos. Que se bater 500 inscritos, cara, eu vou fazer uma enquete de franquias, tá? Eu vou voltar com a enquete, só que, cara, se não der certo, eu vou parar de novo. Eu vou começar com... Talvez eu vou continuar com a enquete, talvez no Instagram. Mas, cara, possivelmente vai ser no Instagram, tá? Vai ser no Instagram. Mas, se bater 500 inscritos, eu vou botar uma enquete no YouTube. Eu quero que vocês votem. Eu vou botar uma enquete no YouTube das principais franquias. E, cara, qual você escolher vai ser a franquia que eu vou ver, tá bom? É isso, é isso. É simplesmente isso, batendo 500 inscritos. É isso aí, vai ter enquete sobre 3 franquias ali que eu vou botar. E vocês vão escolher, vão votar. E qual ser a ganhadora da enquete, eu vou estar trazendo essa franquia no canal. Então, cara, voltando aqui, vamos com Duna Parte 2. Sim, vamos com Duna Parte 2, porque o Duna Parte 1 já está no canal. Passa lá antes de ver esse vídeo. Se você caiu aqui do nada, você não viu o primeiro vídeo, vai lá ver, porque ficou top demais. E, cara, eu falei muitas informações sobre Duna Parte 1. E agora a gente vai falar de informações de Duna Parte 2. Por que Duna Parte 2 melhora tudo do primeiro, que na minha opinião Duna Parte 2 realmente é muito melhor que o primeiro. Por mais que o primeiro já é um ótimo filme, já é excelente, vai lá ver a nota que eu dei. E cara, Duna Parte 2 melhora tudo do primeiro por seguintes informações que eu já vou falar. Então vamos pro vídeo, já se inscreve no canal, já falei, deixa o seu like. Passa lá no meu Instagram que tá tendo várias novidades, eu dou nota pra filme. Eu monto coisas ali, tipo, ultimamente eu tô postando os melhores filmes de cada país. Vai lá conhecer os melhores filmes de cada país no Instagram, tá? É isso. Meu Instagram também é a mesma coisa, Dimensões do Cinema Oficial. Então vai lá. E cara, vamos lá, vamos começar isso aqui. Que, cara, temos informações. Porque, mano, Duna Parte 3 tá vindo aí. E a gente precisa falar de Duna Parte 2, por que não, né? Então, cara, Duna Parte 2, Paul, né? Começando com o Paul. Então, o filme ele começa realmente de onde terminou o primeiro filme, que é o Paul junto com sua mãe ali no deserto, junto com os Fremen, ali convivendo numa boa, aprendendo coisas que os Fremen costumam fazer no deserto, como caminhar no deserto de uma ponta para outra e outras coisas ali da religião dos Fremen. Porque sim, porque Paul está sendo tratado com tanto respeito? Porque ele mostrou respeito pelos Fremen, né? Ele mostrou que é sim uma pessoa de bom coração, que quer sim ajudar os Fremen, e também porque ele é escolhido, porque nesse filme ele tem realmente visões, ele tá provando para os Fremen que ele tem visões do futuro, e os Fremen ele quer um futuro muito bom, um futuro onde eles continuam no deserto protegendo o lar deles. Então realmente o Paul ele tem uma evolução ali. Então cara, a Zendaya, né, que eu vou chamar de Zendaya, tá? Eu conheço o nome dela, mas vou chamar ela de Zendaya, que ela é ali uma das principais do Fremen. Ela vai tendo um romance ali com o Paul, né? Porque ele tá se mostrando um cara verdadeiro pros Fremen, e isso é uma coisa que alegrou ela. Então assim, ao decorrer do filme a gente vai ter outras novidades também, que é os Harkonnens, né? Então eu vou falar também sobre os Harkonnens, que eles continuam com um plano maluco deles, que é acabar com os Atreides, né? E dominar os Arrakis, né? Dominar toda a terra de Arrakis. E os Fremen vão ter que se juntar junto com os Atreides, a mãe do Paul, o Paul, para esse combate que tem mais guerra. Esse filme ele vai ter mais lutas, vai ter mais guerras. Então é um filme que ele vai melhorar muito nessa questão de guerra. Sim, aqui vai ter mais guerra e muito mais guerra. Porque se o primeiro teve pouca guerra, esse aqui, cara, pode ter certeza que ele vai ter mais guerra que o primeiro filme. E, cara, e se a mãe do Paul teve um papel muito importante no primeiro filme, nesse segundo filme, ela vira meio que a deusa dos Fremen. Sim, ela bebe a água da vida. Ela vira uma referência para os Fremen. Ela vira a deusa de lá. Ela é a manipuladora. Ela manipula os Fremen com a fé dela. Ela meio que, como ela tem também visões, mas não visões tão avançadas como
o Paul teve e teve essa habilidade nela, ele desenvolveu essa habilidade melhor que a mãe ela tomou a água sagrada dos Fremen, então ela virou a deusa de lá, ela manipula através pela fé, então ela faz isso tudo para ajudar Paul nessa profecia para tentar terminar com essa guerra contra os Harkonnens, né? E cara, falando dos Harkonnens, né? O Barão Harkonnen, né? O Barão, né? A gente sabe que eles ali ainda estão com esse plano maluco, mas a gente percebe ali mais sobre o instinto selvagem que ele tem, né? A gente até vê um momento, a Arena de Guerra, que é uma cena, nossa senhora, espetacular, que é ele se drogando, mas na verdade não é uma droga comum, é a especiaria que deixa eles mais fortes e deixa eles mais loucos ainda, porque tipo, eles ficam mais coragem de matar, eles ficam com mais vontade de matar, com sangue de vingança mesmo, quando eles tomam a droga. Então eles têm essa especiaria que se chama, na verdade, especiaria, que é meio que um diamante. Não um diamante, quer dizer, o que eu falei? É uma bebida ali, alguma coisa ali, que drogam eles e eles ficam mais fortes ainda, mais loucos também, mais fome de matar as pessoas. Então a gente até vê uma cena onde aparece o primeiro, né, aparece um personagem novo que é filho do Barão, o Feyd-Rautha, que na verdade não é filho do Barão. O Feyd-Rautha, ele é o sobrinho do Barão, né? O Feyd-Rautha, né? Eu vou chamar assim, como vocês preferirem. Ele é um personagem também que luta bastante, que ele tem treinamento, ele luta, ele tá ali para ajudar os Harkonnens, porque na verdade ele é sobrinho do Barão. Então é claro que ele vai ajudar o Barão e os Harkonnens. Ele é o cara que mostra ser casca grossa demais. E nesse filme, o filme ele foca bastante nele, mostra a agressividade que ele tem e a força física que ele teve, a habilidade que ele tem para realmente mostrar que realmente ele é um vilão de peso. Ele é um cara forte, ele tem treinamento, ele usa a droga também para ficar mais forte, para ficar com mais sangue de vingança, né? Mais sede de vingança. Sangue de vingança é foda. Mais sede de vingança, e ele vai aprimorando essa agressividade dele e a força física que ele tem. Falando do Imperador, o Imperador aqui ele está como um cérebro, né? Um cérebro a mais, né? Como a gente viu ele no primeiro filme, aqui ele aparece muito mais, mas muito mais mesmo, mostrando o plano maléfico dele, né? Um plano maluco, que, cara, ele continua com esse plano de querer ir lá em Arrakis, roubar tudo pra ele, destruir, acabar com os Fremen junto com o Paul e também a mãe dele, né, que é a deusa lá, que virou a deusa dos Fremen. Eles querem continuar com esse plano e ele fala mais sobre esse plano ali no filme, né? A gente consegue entender mais o plano deles e consegue ver o quanto esses caras são filha da mãe, né? Como esses caras são os desgraçados mesmo. Eles querem dominar a qualquer custo eles querem acabar com os Fremen e com os Arrakis ali, os Atreides na verdade, e dominar o Arrakis, que é o deserto, né? E as especiarias que tem lá. Também temos a introdução nova aqui, temos a introdução também da princesa, a filha do imperador, que aqui mostra ter mais senso político, né, e mostra mais dela, é uma nova personagem junto com a sua, como se fala, eu acho que é vó, se eu não me engano é vó, ou é mãe ou é vó, alguma coisa assim. Que também mostra ali, eles ali nesse filme, elas são personagens novos que não tinham aparecido no primeiro filme. E aqui eles têm mais senso político e observa também o plano maléfico do Barão, né? Do Barão e o Imperador também. Ela se chama Princesa Irulan, né? Princesa Irulan é só nome esquisito nessa merda. Mas, cara, ela é uma personagem bem importante. Você precisa entender também o que ela se trata ali em termos políticos nesse filme. Você tem que observar muito bem como ela fala ali, as informações que ela fala. Então é um filme que você precisa entender ela também, porque ela é a personagem nova e você precisa entender por que ela é uma personagem nova ali e o que ela quer, né, também. E cara, indo pro final do filme, o sobrinho do Barão, ele resolve lutar com o Paul, né? Com o Paul. Mas, cara, vocês devem me perguntar por que essa luta é tão esquisita? Por que eles aceitaram numa boa nessa negociação entre o sobrinho do Barão lutar junto contra o Paul ali e cada um tem a sua escolha, né?
Por quê? Ah, galera, pelo amor de Deus. É porque, galera, na verdade eles têm uma negociação. Querendo ou não, mesmo sendo rivais, eles sabem o perigo que tem, que é cometer uma guerra do nada. Então realmente eles negociaram. Os Harkonnens, eles negociaram com o Paul, que é o escolhido, é escolhido como Messias, que eles já estão entendendo que ele foi escolhido, porque na verdade, ó, o vilão, né, o irmão, o sobrinho do Barão, ele já era um cara muito brabo, ele se achava muito e ele era um dos mais brabos ali dos Harkonnens. Então ele resolveu lutar sozinho contra o Paul, que já se mantinha, já mostrava ali que ele tinha desenvolvido essa frieza dele, que na verdade ele não é mais o mesmo Paul do primeiro filme, que era mais desconfiado, tinha mais medo. Não, aquele era frio e calculista. Por quê? Porque na verdade ele já sabe o futuro, ele já sabia que ia vencer essa luta. Então por isso que ele resolveu lutar contra o sobrinho do Barão. E aquela luta é meio engraçada, é meio X1 ali, né? Aí você tem os Harkonnen de um lado torcendo e você tem os Frames torcendo de um outro lado também, porque na verdade eles já tinham entrado em acordo, porque se eles resolvessem lutar, ir pra guerra, eles iam cometer um suicídio, porque eles estavam dentro dali, da região onde tá cheio de Fremen, e também eles sabem que se eles fossem pra guerra, o Paul, ele podia muito bem acabar com a especiaria, porque ele era o escolhido e ele podia muito bem fazer isso. Então por isso que eles negociaram para ter um X1. Então Paul consegue derrotar o sobrinho do Barão, que eu acho que por mais que ele seja um personagem que foi introduzido muito foda, ele é derrotado de um jeito meio engraçado, mas tudo bem. Cara, dá pra entender também. E cara, o Paul, ele derrota. E assim os Harkonnens resolvem recuar, porque ele já sabe, pô, esse cara é foda, ele sabe o futuro, se a gente for pra guerra vai ser um suicídio, então vamos recuar para planejar um outro plano pra gente ir sim pra guerra em Duna parte 3. Por isso que vai ter a guerra em Duna parte 3, porque eles recuaram, porque sabe que ia ser um suicídio se eles resolvem ir pra guerra, mesmo tendo negociação. Eles sabem que Paul é muito forte e eles sabem que os Fremen estão numa área ali onde eles com certeza derrotariam os Harkonnens. Então realmente eles não estavam com os povos todos ali do Harkonnen ali em Arrax, né, no deserto. Então foi por conta disso que rolou todo esse bololô todo. Então eles vão pra guerra no final. O filme termina assim, eles planejando essa guerra e o Paul já descobrindo o futuro ali de tudo que vai acontecer. Então realmente, cara, é bem interessante isso. É muito engraçado também esse X1, mas dá pra entender porque teve negociação e coisa e tal, senão o Paul ia acabar com a especiaria e coisa e tal. Então os Harkonnens entendeu que na verdade era bom recuar e não ir pra guerra naquele momento. Então é isso. E cara, vocês devem estar me perguntando por que em algum momento, porque no momento ali a Zendaya fica com raiva do Paul. Por quê? Porque na verdade ela gosta muito do Paul, mas ela fica ali meio preocupada do jeito que ele está agindo, do jeito que o que ele está se tornando. Ela acha que ele está se tornando um cara rigoroso, um cara que se acha, um cara que só porque vê visões ele se acha fodão, que ela também não gosta dele ficar meio que manipulando os frames. Então por isso que tem essa briguinha, por isso que eles se desentendem no filme, mas depois no final eles ali vão se entendendo melhor, entendeu? Então eu acredito que no terceiro filme eles vão se entender melhor ainda e vai expandir mais esse universo e você vai entender o motivo dessa guerra toda, tá? Porque realmente vai ser uma guerra absurda e promete ser uma das mais sangrentas aí dessa trilogia. Duna 3 pretende ser uma das mais sangrentas, que mais tem gore em toda essa trilogia. Com certeza Duna parte 3 vai ser assim. Vai ter muito gore, vai ter cabeça voando para um lado, vai ter guerra, vai ter sangue, vai ter corte de pescoço, vai ter corte de orelha, vai ter tudo. Pode ter certeza, anotem o que vai acontecer, porque Duna parte 3 promete ser um filmaço e promete sim, caso houver coisas ali, promete sim ser melhor que o segundo filme, tá? Promete ser, mas vamos ver. Por enquanto, pra mim, é por isso que Duna parte 2 eu vou dar uma nota 10. Porque, cara, é perfeito. Ele melhora tudo, o desenvolvimento do Paul, a mãe ganha mais desenvolvimento também. Você tem o Barão, você tem mais sobre os Harkonnens, você tem a princesa ali que aparece junto com a sua fada madrinha, sei lá.
Fada madrinha é foda. Junto com sua mãe ali. E você tem o imperador que mostra mais do plano deles. Tem mais guerra, tem mais cenas. E cara, tudo melhorado. O que era do primeiro filme melhorou nesse segundo. Por isso que pra mim é nota 10. Duna Parte 2 é um filmaço absurdo. Que filme maravilhoso. Ficção científica maravilhosa. Fotografia continua maravilhosa. Figurinos incríveis, atuações maravilhosas. E, cara, é isso. É trilha sonora absurda, é direção absurda, é o Hans Zimmer, né? Hans Zimmer é foda. É o Hans Zimmer, né? Cara, não tem como não ser bom. Assim, é absurdo. Ele melhora tudo na direção do Hans Zimmer. É tudo melhorado. Cara, é isso. É 10. É 10, é 10, é 10, é 10. Tudo na parte 2 maravilhoso, absurdo. Um dos melhores filmes que eu já vi de ficção científica. E é isso, cara. Promete ser uma trilogia absurda. É isso. Fiquem com Deus esse ano. E ainda vai sair trailer, tá? Eu assisti no trailer de Duna Parte 3 que eu ainda não vi. Quero ver. Vou trazer com vocês. É isso. Fui. Tchau.